Oi família, tudo bem? Veja só, olha, em Mateus capítulo 8, versículo 28 ao 34, tem uma história. É uma história que Jesus cura dois homens que estavam endemoniados e que esses homens moravam em um cemitério. E aí, nós vamos lendo essas passagens e vamos fazendo um comentário. Vamos fazendo um paralelo entre aquele tempo e os nossos dias. Então, diz assim, versículo 28. Quando Jesus chegou à região de Gadara, no norte e leste do lago da Galileia, foram se encontrar com ele dois homens que estavam dominados por demônio. Eles vinham do cemitério, onde estavam morando. Eram tão violentos e perigosos que ninguém se arriscava a passar por aquele caminho. Veja só como é as coisas. O título aqui, ele diz assim que a miséria de alguns, ou a miséria de muitos, vamos dizer, satisfaz alguns. Então, muitas vezes, a situação que o povo de uma nação vive satisfaz algumas pessoas que são beneficiadas por esses que muitas vezes trabalham de forma escrava, não são reconhecidos, que muitas vezes não têm uma alimentação, uma educação de qualidade. Então, todas essas coisas, não é que esteja num contexto direto, mas nós vamos vendo o que aconteceu. E esses homens, eles estavam aonde? Morando em um cemitério. Eles tinham o sofrimento deles, que a gente tem que entender que uma pessoa que chega a esse ponto, ele não está vivendo bem, ele está mal, e tenha a segurança das pessoas que passavam por aquele caminho. A Bíblia diz que ninguém se arriscava a passar por aquele caminho. Então tinham muitas coisas que valiam apenas ser pensadas. E que muitas vezes a gente está em um ambiente, vamos dizer assim, confortável, e a gente não procura ver o nosso redor, não entende a dificuldade também dos outros. E aquele povo dessa cidade não entenderam a dificuldade dessas pessoas. Então, o moral ou a lição que nós precisamos tirar é que onde quer que a gente esteja vivendo, que a gente entenda e o que é que nós podemos fazer pela vida de determinadas pessoas. O que é que nós podemos fazer? Jesus veio e curou aqueles dois homens que estavam naquela situação. E nós? O que fizemos? O que podemos fazer? Como é que nós vamos ajudar essa humanidade? É essa a pergunta que nós temos que fazer. O versículo 29 continua assim: eles começaram a gritar, eles os demônios que estavam nos homens, né? Porque aqui conta a história de dois homens que moravam no cemitério. E diz assim: Filho de Deus, o que é que o Senhor quer de nós? O Senhor veio aqui para nos castigar antes do tempo? Que história! Nos castigar antes do tempo? Eles sabiam que Jesus é o Filho de Deus. E eles também sabiam que ele estava ali para castigar eles antes do tempo. Significa que eles têm um conhecimento. E se a gente for aqui em Mateus, capítulo 25, versículo 41, se a gente ler o antes e o depois, nós vamos entender, mas o nosso tempo é pouco. A gente vamos ler somente o 41, que diz assim, do versículo 25 do capítulo 25 de Mateus. Versículo 41 diz assim: Depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus. Vão para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Aqueles demônios são anjos do diabo. E o Senhor tem um fim já certo para eles e para o chefe deles. E qual foi a pergunta que ele fez para Jesus? O Senhor já vem nos castigar antes do tempo, Filho de Deus? Nós, por que não sabemos fazer essa pergunta? Porque nós não lemos a palavra de Deus, nós não temos o conhecimento, eu não tenho conhecimento. E quem não lê, claro que vai ficando cada dia mais burro, menos sensível para entender o que está acontecendo no seu contexto, ao seu redor, para fazer as perguntas certas, para ter a resposta certa. Mas aqueles demônios tinham conhecimento, significam que aqueles demônios, eles têm conhecimento da palavra de Deus. E nós,
Os demônios conhecem a palavra de Deus e nós não temos conhecimento. O que está acontecendo com a gente? Em que é que nós podemos mudar? Nós temos que fazer essa pergunta. Você está precisando de livros, bíblias, livros religiosos e todo e qualquer tipo de livro. Aqui, na descrição desse vídeo, tem um link que te leva para o Mercado Livre ou para a Shopee. E esse link, ou por ele, você pode comprar tudo aquilo que você precisa, tanto as bíblias, como os livros, como qualquer outro produto que você venha precisar do Mercado Livre e da Shopee. E você aproveita, dá o seu joinha e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Nós vamos ver agora o que é que Jesus está nos mostrando com essa história do versículo 30 ao 32. Inicia assim: E acontece que, perto dali, estavam muitos porcos comendo. E os demônios pediram a Jesus com insistência: Se o Senhor vai nos expulsar, nos manda entrar naqueles porcos. Pois vão, disse Jesus. Os demônios foram e entraram nos porcos, e estes se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. E agora, o que foi que aconteceu? Aquele povo eram criadores de porcos. Porco, até hoje, é um animal impuro. A gente sabe. Os porcos que são criados nas granjas, eles são mais ou menos, vamos dizer assim. Mas eles fazem as necessidades deles e eles se deitam em cima e eles comem ali, os limpos. E aqueles que se criam à vontade, a gente já sabe como é que eles... Então, pela lei de Moisés, o povo daquela região não comia ou não come carne de porco. Os nossos irmãos, por exemplo, adventistas do sétimo dia, eles não comem carne de porco, não é só por uma questão espiritual, e sim por uma questão de saúde pública. Então, aquele povo dessa cidade, da região de Gadara, eles eram um povo pagão, desobedientes à lei. Eles criavam porcos. Então, e o que foi que aconteceu depois disso? E qual é a lição que nós podemos tirar disso? Nós podemos tirar que eles estavam sendo beneficiados com isso. Eu não sei dizer quais os benefícios que eles tinham, que essa história está falando sobre dois homens que estavam assim possuídos por demônio, aterrorizando aquele pedaço de estrada. Eu não posso dizer quais os benefícios que aquela cidade estava tendo, mas economicamente eles estavam tendo benefício em relação à criação de porcos, que era proibido por lei. E aquilo que faz mal, e aquilo que é proibido, por exemplo, vender drogas, é proibido? É. Então, se é proibido, eu não devo fazer. Essa é a lição que eu tenho que tirar. Eu devo cumprir a lei. Porque o que eu não quero para mim, eu não posso querer para ninguém. Vamos tirar mais uma lição aqui do versículo 33 e 34. E eles dizem assim: Os homens que tomavam conta dos porcos fugiram e chegaram até a cidade. Lá contaram tudo isso e também o que havia acontecido com os dois homens que estavam dominados por demônios. Eles contaram que os homens tinham ficado bom, com certeza, eles chegaram admirados. Mas eu não sei quais os benefícios que o povo daquela cidade tirava, mas eles também não estavam muito interessados nesse bem comum daqueles homens. Eles poderiam ser pessoas normais, morando nas suas casas e vivendo a sua vida, cuidando da sua família. Eles não estavam fazendo isso. Eles estavam vivendo de maneira terrível lá dentro de um cemitério. E nós não podemos querer isso para ninguém. E o versículo último, 34, diz assim: Então todos os moradores daquela cidade saíram para se encontrar com Jesus. E quando o encontraram, pediram com insistência que fosse embora da terra deles. Saia daqui, Jesus. Então o que é que acontece? Aquilo que Jesus fez não era importante para aquelas pessoas. E aquelas pessoas não tiveram a sensibilidade de entender o benefício que Jesus trazia. Que Jesus trouxe o bem comum para os homens que tinham demônios e foram curados. Naquela cidade podia ter mais pessoas que precisassem desse tipo de ajuda, mas não tiveram o privilégio. E agora nós vamos para os benefícios econômicos. Os porcos morreram.
E aquilo dali foi um prejuízo material para as pessoas. E aí não interessou para aquela comunidade. A palavra diz que todas as pessoas daquela cidade vieram e pediram a Jesus com insistência para que ele fosse embora. E o que é que você pode fazer quando tanta gente pede a você para ir embora? Você vai ter que ir embora. Agora, qual foi a maior perda desse povo? É isso que nós temos que ter ou tirar como lição. A maior perda daquele povo foi de não ter ouvido a Jesus. E a gente perde quando a gente não ouve. Se a gente não ouve, nós deixamos de ganhar muitas coisas. E aquelas pessoas deixaram de ganhar salvação. Eles não entenderam quem era Jesus. Se você não ouve a palavra de Deus, você nunca vai entender. Se você não lê e ora, você nunca vai entender quem é Deus na sua vida. E aí o que é que vai acontecer? Nós vamos continuar perdendo aquilo que é mais importante, que é a nossa salvação. Por quê? Porque se a gente perde a salvação, a gente entra lá em Mateus 25, 41, que diz assim, vamos ler rapidinho aqui. Mateus 25, 41 diz assim, depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus, e vão para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. É essa a resposta que aquele que não ouve a Jesus, aquele que não ora, aquele que não lê a palavra, vai ter do Senhor um dia. E essa perda é uma perda irreparável. Nunca mais nós temos condições de ter isso de volta. A oportunidade perdida. Deus abençoe a sua vida.